Olá, galera! Como combinado, na última aula, eu quero hoje mostrar um pouco mais, dar uma aprofundada com vocês na utilização do Scratch. Vocês notarão aí cada vez mais que ele é muito intuitivo, né? Então, eu acredito que logo mais vocês já conseguirão, por conta própria, estar desenvolvendo uma série de coisas, tá? Claro que eu vou estar auxiliando vocês na medida que vocês precisarem, tá? Estarei fazendo essa mediação. Hoje eu quero mostrar um pouco para vocês, né? é, Como que a gente consegue, a partir de coisas bem simples, produzir um pequeno jogo, tá? Então vamos fazer um joguinho bem simples para vocês tomarem um pouco mais de conhecimento, tá? Aqui eu já inseri um palco, tá? Você pode vir em palco, pode escolher, né? No meu caso, eu escolhi aqui o Blue Sky, tá? Vocês podem escolher outro do gosto de vocês. E vamos escolher também um personagem, tá? Então vem aqui selecionar ator e vamos escolher o nosso ator, o nosso sprite, né? Vamos achar. Vocês podem estar escolhendo um ator da preferência de vocês. Vocês podem também desenhar, né? Eu vou escolher esse daqui, o Giga, tá? Vamos colocar ele aqui. Eu vou colocar aqui neste cantinho, no canto esquerdo, tá? Deixarei ele aqui, tá? É, Vocês podem vir também aqui em pintar e pode estar desenhando, se vocês quiserem, tá? Ou mesmo procurar na internet, em algum site onde tem sprite e pegar esse sprite, esse ator e fazer o upload aqui, tá? Mais tarde eu posso estar mostrando para vocês mais sobre essas possibilidades, inclusive mostrando um bom site onde dá para desenhar em pixel e fica assim uns personagens bem bacana, tá? Por hora vamos utilizar deste personagem que já está pronto na nossa biblioteca, tá? Se vocês notarem, ele está bem grande aqui, né? E eu quero deixar ele um pouco menor. Então eles têm aqui tamanho, tá? Vocês vão colocar aqui 50, eu vou colocar 50, tá? Ah, ficou picando demais, né? Então, vamos aumentar um pouquinho, vamos deixar em 70, tá? Olha, 70 ficou um bom tamanho, né? Então, vocês vão vendo aí o qual tamanho fica melhor para vocês, tá? Se vocês quiserem mudar o nome do personagem, vocês podem vir aqui em ator e pode estar mudando. Eu vou deixar o mesmo nome, tá? E vamos fazer uma pequena demonstração agora com os comandos, tá? Aqui desse lado vocês têm eventos, tá? Vocês podem clicar em eventos, aparecerá aqui uma sequência de opções, tá? Nessas opções, vocês vão escolher essa primeira, tá? Onde está escrito quando bandeira verde for clicada, tá? Qual bandeira verde? Esta bandeira verde aqui, tá? Então, quando esta bandeira verde aqui for clicada, vai acontecer alguma coisa, tá? Deixa eu tirar aqui do lado, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Então, quando a bandeira verde for clicada, né, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um movimento, tá? Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que quando vocês estiverem programando o seu personagem principal, no nosso caso o Giga, devem clicar em cima do personagem, tá? Se tiver outros personagens aqui, pode ocorrer que vocês programem em cima do personagem errado, tá? Então sempre clique em cima dele, tá? Se estiver em cima de palco, também ele vai programar outras coisas no palco, tá? Então sempre clique em cima daquilo que vocês pretendem programar, tá? Muito bem. Então, aqui vocês vão em movimento e vamos dar um pequeno movimento para ele. A gente quer fazer o seguinte com ele: a gente quer que ele salte em uma determinada altura e volte novamente até o chão, tá? Então vamos fazer o seguinte: vamos achar uma opção aqui que chama-se aqui, olha, adicione 10 a y, tá? Pessoal, quando é y, a gente está se referindo sempre a em cima, embaixo, tá?
Então, é como se tivesse uma linha aqui, olha. Então, para cima e para baixo, a gente expressa isso em y. Chama isso de eixo y, tá? Quando estamos se referindo a um dado movimento que vá da esquerda para a direita, nós vamos estar utilizando o x, que está aqui, olha, tá? Então vejam, o x ele vai fazer movimentos aí sempre de esquerda para a direita e y para cima, para baixo, né? Tá? Então, se queremos um movimento para cima, ele vai saltar, então é y, certo? Então vamos colocar lá, adicione, aqui já vem pré-definido 10, tá? A gente vai colocar um número um pouquinho maior, tá? Vamos colocar aqui 70, tá? Então veja, quando essa bandeira verde for clicado, olha, subiu 70, tá? Só que veja, não desceu, né? Tem que ele desça. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar novamente que adicione a y, está 10, vamos colocar 70 novamente, tá? E vamos colocar aqui. O que vai acontecer? Tá, subiu, mas não desceu. Tá, o que tem de errado com ele? Primeiro que você vai ter que fazer uma coisa aqui, que é o seguinte. Ele tem que subir e aí ele tem que parar um pouquinho, aí ele desce, tá? Um pulo, não é assim? Você sobe e desce, sobe e desce. Tá, então ele vai ter que ter assim um tempinho para descida. Onde tu vai achar esse tempo? Você vai vir aqui em controle, aqui em cima tem espere um segundo. Vocês vão arrastar essa opção aqui e vão colocar ela entre os 70, tá? 70Y e 70Y. Muito bem. Vamos experimentar agora? Tá, mas veja, ele deu 2 subidinhas. Ele parou e subiu de volta. Por quê, pessoal? Porque nós temos 70 mais, ou seja, mais 70 e mais 70, tá? Então, nós precisamos fazer uma coisa aqui. Temos que alterar aqui o sinalzinho e colocar menos 70 aqui embaixo. Por quê, pessoal? Lembra quando eu falei para vocês que quando estamos falando de movimentos de cima para baixo, estamos se referindo a y, certo? Muito bem. Só que é assim, tá? Deste meio, veja bem no centro aqui, você pode pensar o seguinte, que se a gente quer um movimento para cima, será sempre mais, tá? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante, tá? Se nós queremos que ele faça um movimento para baixo, tá? Nós precisaremos demonstrar para ele que é para baixo. Como que a gente faz isso? Colocando menos, tá? Então, o movimento para baixo vai ser sempre menos. Então, nesse caso, y menos. Então, a gente precisa que ele suba 70 e desça 70 de volta, tá? Então, vamos colocar aí o menos 70 ali embaixo. Pois bem, vamos fazer. Opa. Deu quase certo, tá? Mas ainda não é bem isso que a gente quer, tá? Né? Olha, deu mais ou menos. Por que não é bem isso? Porque, veja, ele está demorando muito para voltar. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui 0.5, ver se fica mais rápido. Agora ficou bem mais rápido. Legal, né? Então, veja. Agora, o que a gente vai fazer? No lugar de, quando clicarmos a bandeira verde para ele dar esse salto, vamos mudar, vamos colocar uma tecla. O que vocês acham? Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos arrastar para cá esse bloco. Pessoal, sempre para arrastar o bloco é 2 cliques em cima, tá? Deu 2 cliques e aí arrasta, tá? Bem tranquilo. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar aqui quando a bandeira verde for clicada, tá? E vamos aqui em eventos. Aqui a segunda opção tem a opção que quando a tecla espaço for pressionada, tá? Vou colocar ela aqui. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos experimentar. Opa! Olha, agora quando a tecla espaço é pressionada, o que acontece? Ele sobe 70y e desce 70y, tá? Ele dá um tempinho e volta. Tá tranquilo? Veja que legal. Simples, né?
Pois bem, vamos colocar mais aqui no cantinho, tá? E agora vamos fazer mais uma coisa, tá? Vamos inserir um outro personagem, tá? Vamos inserir uma pedra, tá? Vamos encontrar aqui pedra. Se você digitar aí o rock, ele vai aparecer pedra, tá? Aqui, tá? Vamos colocar essa pedra. Vamos pegar essa pedra aqui, pessoal, e colocar aqui neste cantinho, tá? Bem aqui, olha. Tranquilo? Olha. Vejam, a pedra está muito grande, né? A pedra está maior do que o nosso querido Guga. Nosso querido Giga, né? Perdão. Não é o Guga, não, é o Giga. Tá? Vejam, então, tá muito grande essa pedra. Vamos diminuir ela um pouco? Vamos aqui em tamanho, vamos colocar 50%. Tá? 50% eu acho que é razoável, né? Ou é muito pequeno? Eu acho que é muito pequeno. Vamos colocar 70 para ver como fica. 70 fica muito grande também. Vamos colocar 60. Opa, 60 ficou mais adequado. Quero que vocês coloquem essa pedra bem assim no cantinho aqui, tá? E aí vamos programá-la, tá? Vamos programar essa pedra. Presta atenção, olha. Se vamos programar a pedra, temos que clicar em cima da pedra, tá? Se não, se fizermos a programação aqui em cima do nosso giga, o que vai acontecer? Aquilo que queríamos que acontecesse com a pedra, acontecerá com ele, tá? Então, tem que ser na pedra. Vamos fazer um comandinho aqui para ele, para essa pedra ela ficar assim passando a todo tempo por aqui. Então ela vai sair daqui e vai vir até aqui, vai sair daqui e vai vir até aqui, tá? Então vamos criar um comandinho aqui, né? Vamos colocar assim, quando a bandeira verde for clicada, ou seja, aqui, esta bandeira verde for clicada, queremos que essa pedra fique passando a todo tempo, né? Pelo chão, tá? Então vamos fazer o seguinte, vejam, nós queremos que ela sempre fique passando. Então vamos pegar essa opçãozinha aqui sempre, tá? E vamos em movimento. Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu tirar aqui minha imagem para cá. E vamos encontrar aqui a posição atual onde a pedra está. Se vocês notarem aqui, essa numeração aqui, olha, é a mesma que aparece aqui, certo? Essa posição x 237 e y menos 135 é a posição atual da pedra, ou seja, é exatamente a localização atual da nossa pedra. Então a gente vai pegar essa posição atual e vai trazer aqui, tá? Então, ou seja, quando a bandeira for clicada, ele sempre vai iniciar deste ponto, tá? Mas a gente quer que ela deslize de um lado para outro. Então, o que a gente vai fazer? Vamos encontrar a opção que deslize. Olha aqui, olha. Deslize na posição aleatória, não. Se colocarmos na posição aleatória, ela vai sair para qualquer lado, para cima, para baixo, tá? Então, vamos deslizar dessa posição para a posição aqui. Mas como que a gente vai encontrar essa posição? Vou fazer o seguinte, tá? Você vai só arrastar essa pedra aqui, desse lado. Opa, vamos clicar aqui nesse botão vermelho. Pessoal, sempre para parar o jogo, clique no vermelho, tá? E é bom sempre clicar no vermelho para quando estiverem programando, tá? Vamos colocar aquilo bem aqui no cantinho, desse lado. E agora sim, vamos pegar esta posição aqui, olha. Perceberam que já mudou a posição? E vamos arrastá-la aqui embaixo, tá? Agora vamos experimentar. Opa! Já mudou, né? Veja que ela está passando, tá? Então, vendo os segundos aqui, se mudarmos segundos, a gente pode deixar ela mais rápida, mais lenta, né? Vamos manter um segundo que eu acho que está adequado, né? Está adequado, tá? Pois bem. Agora a pedra, eu acho que ela já tá bom, tá? Vamos voltar aqui no nosso Giga e vamos fazer mais algumas coisas aqui, tá? O que a gente pode fazer? Ele está saltando, né? A pedra está vindo. Olha, a gente pode desviar dela
E a ideia é bem essa, pessoal, tá? A gente vai tentar desviar da pedra, tá? Olha que legal, tá? Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos criar uma condição que é a seguinte. Quando o nosso personagem, nosso Giga, encostar na pedra, queremos que pare, tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos criar essa condição aqui no nosso personagem mesmo. Como a gente vai fazer isso? Tá. É bem tranquilo, olha. Vamos vir aqui em eventos. Vamos colocar assim, olha, quando a nossa bandeira verde for clicada, né, sempre se então, tá? Então, se acontecer alguma coisa, então vai acontecer outra coisa, tá? Vamos vir aqui em sensores, vamos pegar essa primeira opção aqui, olha onde tem ponteiro do mouse, e vamos arrastá-la até aqui. Pronto. Então, olha, sempre se tocando, ou seja, o nosso giga tocando em rock, ou seja, a nossa pedra, queremos que pare, né? Tá, então pare todos. Virou aqui em controle, tem essa opção, né? Pare todos. É a última opção lá, tá? Vamos experimentar. Pronto, bateu, parou. Tá, perfeito. Agora nós queremos fazer o seguinte, vamos acrescentar pontos, tá? Então, que de cada 1 segundo ele marque um ponto, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui em variáveis e vamos criar uma variável chamada pontos. Notem que apareceu aqui em cima. Legal, né? Então, dê 2 cliques em cima de variáveis pontos e ele vai ficar só 0 ali, tá? Aí vocês colocam aqui. E aí vamos fazer o seguinte. Vamos lá em palco. E vamos fazer essa programaçãozinha dos pontos aqui em palco, tá? O que a gente vai fazer? Vamos colocar assim, olha, quando a bandeira verde for clicada, nós queremos que sempre, né? Queremos que sempre que passe aí 1 segundo, ele adicione pontos, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui e pegar aqui a variável pontos, tá? Vamos mudar aqui. Então, primeiro, sempre que ele iniciar, vamos fazer o seguinte, sempre que ele iniciar, os nossos pontos começarão em 0, tá? Então sempre começará em 0. E aí depois, nós queremos que sempre adicione um ponto de cada 1 segundo, tá? Então vamos aqui em controle, tem essa opção aqui, olha, espera 1 segundo. E espera 1 segundo e adicione um ponto. Olha lá. Isso mesmo, tá? Então agora, olha, se clicarmos na bandeira verde, ele vem para 0, tá? Por quê? Porque olha aí, o código aqui, olha, quando a bandeira verde for clicada, muda pontos para 0. O que acontece, pessoal, se não colocarmos essa opção que muda para 0? Vocês já vão ver o que vai acontecer. Vamos lá. Olha, foi 1, foi 2, 4. Pronto, acabou, bati. Vamos começar de volta? Notaram a diferença? Quem notou a diferença? Veja. O que está acontecendo? Ele continua contando os pontos, mesmo depois que você perde, você retoma o jogo e ele continua contando os pontos. Por isso que temos que colocar essa opçãozinha aqui, olha, né, dizendo para que cada vez que clicarmos na bandeira verde, ou seja, cada vez que vamos começar o jogo, ele inicie a partir de 0 pontos, tá? Então, olha, agora já mudou. Já começa a partir de 0 pontos, tá? Então, veja, é um joguinho simples, né? De desviar da pedra aí.
e muito fácil de criar. Perceberam? Que não tem tanto segredo assim, tá? É muito tranquilo. Claro que esse joguinho aqui a gente pode dar uma melhorada nele. Poderemos acrescentar sons, poderíamos também estar colocando movimento no cenário, tá? Fazer essas montanhas ganharem um pouco de vida, né? Se movimentarem para dar essa impressão que ele realmente está correndo, o nosso giga, tá? E podemos colocar sons e, né, quando ele bater ele pode transmitir uma mensagem de game over e tal. Mas nessa aula eu só queria mostrar isso de forma mais básica, tá? Então na próxima aula vamos acrescentar já mais algumas coisinhas nesse mesmo jogo, tá? Tudo bem.